Eu acabei vendo que o Joel J gravou um podcast com o Thiago Brunet e lá eles conversaram sobre como mudar a mentalidade e acabar mudando seus resultados. E eu creio que eu concorde com talvez 99% do que eles disseram, mas eu entendo que falta uma, talvez três verdades, que é sobre isso que eu quero completar aqui nesse vídeo, porque eu conheço o Thiago Brunet, eu viajei com ele para Dubai, primeira vez que eu fui para Dubai, inclusive, foi numa viagem com ele. Eu conheço também o Joel J. O Joel J eu conheço há mais tempo, quando houve um evento de uma plataforma chamada Eduz, no qual eu já era Black. Black, quando você tá na Eduz, é alguém que alcançou mais de R$ 1 milhão em vendas. E eu lembro que o Joel J tinha acabado de se tornar Green, que é alcançar R$ 500 000. E aí foi um evento para 20 pessoas, talvez, e foi lá que eu conheci o Joel J. E mesmo concordando com quase tudo que eles disseram, eu entendo que faltam algumas verdades que eu vou mapear aqui, talvez em três verdades, para que tudo aquilo que eles disseram sobre mudar a mentalidade, mudar os resultados, de fato seja encaixável na vida de quem assiste aquilo, né? Porque se tem uma coisa que eu sei que é verdade, é o que eu chamo de maldição do conhecimento. Chega uma fase da vida que você cresce tanto a tua mentalidade e os seus resultados que você carrega uma maldição sobre o seu conhecimento, que é você esquecer como era. Sabe quando você passa por algum trauma, você passa por uma experiência dolorosa e depois você só lembra daquilo e consegue ainda dar uma risada, por mais que lá atrás tenha sido uma experiência dolorosa? Isso também acontece com o conhecimento. A gente vai evoluindo tanto que a gente esquece como era quando a gente não sabia. E por isso a gente tende a dar opiniões e manifestar decretos que são superficiais demais. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Sobre como mudar a sua mentalidade e os seus resultados, mas falando da verdade que eu senti falta naquele podcast do Joel J e do Thiago Brunet. Mas antes, eu acho que é interessante você saber quem eu sou. Eu sou o Felipe Lima. Eu tenho um clube só para empresários cristãos, que eu aconselho sobre desbloquear a mentalidade, sobre eles se posicionarem, sobre eles escalarem com leveza. E eu entrei no mundo digital em 2012. Meu primeiro negócio foi uma escola de guitarra online, isso de 2013 ainda, e muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Hoje, aos 32 anos, eu sou escritor, sou investidor, eu sou conselheiro de empresas, de empresários, eu sou mentor, então eu tenho feito muitas coisas nesses últimos anos e aqui eu quero trazer essa verdade que eu sinto falta, tá? Basicamente, eu poderia mapear em três verdades que faltam naquele vídeo para ficar fácil e a gente não passar por essa maldição do conhecimento, né? Não sofrer da maldição do conhecimento deles. E assim, fiquei pensando, pô, que incrível o conteúdo, mas como aquilo de fato vai mudar a mentalidade das pessoas e o resultado, sendo que elas não conseguem ouvir na profundidade o que eles estão dizendo, porque está muito distante da mentalidade e dos resultados deles, né? Então, qual que é a primeira verdade que eu creio que ficou faltando deixar bem claro lá? É a congruência. É a congruência, porque, vamos lá, tem um versículo bíblico que diz o seguinte, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você consiga cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do vosso Senhor. E eu conheço muita gente, e eu já fui vítima disso em várias fases da minha vida, no qual a nossa psicologia muda primeiro. Então a gente consegue mudar a nossa psicologia da boca para fora. A gente consegue, sabe quando você é uma criança ou você tá mais atlético numa fase da vida, você começa a correr, corre bem e depois passa um tempo você, sei lá, para de treinar, ganha uns quilos a mais, tá com o corpo frio, né? E você vai correr e a sua mente corre mais rápido do que o teu corpo. Então, isso é uma incongruência. E o que eu tenho visto que tem atrasado demais as pessoas quando a gente pensa em mudar a mentalidade e mudar o resultado, é o fator congruência. As pessoas elas são incongruentes, elas conseguem mudar a psicologia delas só de dentro para dentro e não conseguem ir de dentro para fora. Ou seja, da casa para fora é uma incongruência total. Você pode mudar aquela sua mentalidade, mas na hora do vamos ver, não acontece. Eu conheço muita gente que, quando eu paro para discutir essa coisa da mentalidade, e discutir no bom sentido, não brigar, né, numa conversa, eu vejo que as pessoas conseguem me acompanhar. Pessoas que não têm resultados, ok? Ou que têm resultados muito distantes do que eu tenho, carrego hoje. Seja no casamento, seja na vida com os filhos, na vida financeira, na prosperidade de uma forma geral. Essas pessoas, elas conseguem ter um discurso páreo ao meu.
Só que quando eu paro para analisar por que elas não têm um resultado páreo ao meu ainda, é por causa da incongruência. O que elas estão falando parece que a física, a teologia delas, a filosofia delas, a psicologia delas consegue dizer, mas o corpo, o subconsciente, a alma, as ações não conseguem acompanhar. E então você consegue falar uma coisa, mas você sente outra e age de outra forma. Ou seja, as pessoas não conseguem mudar a sua mentalidade e os seus resultados por uma questão de incongruência. Não se sustenta aquela mentalidade. E até aqueles que têm algum resultado conseguem dar um sprint e ter algum resultado correndo mais rápido, agindo mais, fazendo mais esforço, mas como a identidade, a mentalidade profunda do subconsciente não acompanhou, é questão de tempo para desmoronar. Eu conheço muitas pessoas assim, eu passei por vários momentos desse, que você até consegue correr, até consegue alcançar aquele objetivo, aquele resultado, mas se você não muda a sua mentalidade de verdade, de forma congruente, você não consegue manter aquela mentalidade, você não consegue manter aqueles resultados. E eu acho que essa é uma das 3 verdades que ficaram faltando serem ditas naquele vídeo. Congruência é um fator essencial para você mudar a tua mentalidade e acabar mudando os seus resultados. E a segunda verdade que ficou faltando também, vamos dizer que é o atributo que eu chamo de clareza. O que é clareza? Eu vou te explicar uma coisa. Sabe Alice no País das Maravilhas? Que ela tá naquela vida dela, naquele status quo, naquela vida cotidiana, e de repente ela vê um coelho, a toca do coelho, entra na toca do coelho e vai morar lá e passa uma era lá dentro e toda a sua jornada como uma heroína de sua história dentro do País das Maravilhas. Viu o coelho, entrou na toca, fica perdida lá dentro, lá acontece a grande mudança e tá, e aí? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas mudam a mentalidade, começam a mudar um pouco os seus resultados, mas elas se perdem em coisas como, por exemplo, networking. Networking é incrível? É. Muitas das coisas que eu faço hoje e me ajuda a prosperar mais rápido, multiplicar meu patrimônio mais rápido, são frutos de um bom networking. Só que as pessoas não têm clareza do que é fazer networking de fato. Elas ficam, networking, energia positiva, mindset, yes, 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 mas para onde? Não tem a clareza de caminho, de direção, elas só querem o fogo, a paixão que traz o País das Maravilhas, mas tá, não é a realidade ali. Ali é um momentum para você crescer, prosperar, aprender, né, evoluir, mas não é uma realidade para você se estabelecer. Ali é um lugar de aprendizado, você tem que voltar para a tua realidade. Então, quando você não se tem uma clareza mínima do que fazer com tudo isso que você vai colecionando, desses atributos, habilidades, conexões, ambientes que você acessa, as ideias que você tem, a sua mentalidade, os seus resultados, eles demoram para acontecer, porque você passa muito tempo se distraindo, passa muito tempo sem intencionalidade, sem ser intencional em algo, você passa muito tempo caçando mudança, mas essa mudança, ao mesmo tempo que te muda a mentalidade, gera muita distração no meio do percurso. Você acaba tendo resultados como frustração, comparação, e isso gera um atraso absurdo. Se você juntar frustração e comparação com quem está tendo resultado, por mais que você só olhe o resultado da pessoa, né, e todo mundo tem aquela fase, alguns moram a vida inteira nessa fase de que você fica olhando para o Instagram alheio e você vê o shape perfeito, o carro dos sonhos, as viagens das pessoas, você começa a olhar tudo aquilo. E esquece que as pessoas só postam no Instagram o que elas têm de melhor e o que elas querem te mostrar ou querem te levar a pensar. E aí você compara os seus bastidores de uma vida de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fotos, as melhores fotos de um álbum chamado Instagram, que é o que as pessoas querem postar, muitas vezes para vender aquilo que elas querem vender para você. E aí a soma de frustração mais comparação traz um atraso, uma distração, e tudo isso acontece porque você não carrega uma clareza real do que fazer com isso tudo. Mudar a mentalidade pra quê? Ter resultado aonde? Começo por onde? Pra quê? Aonde? Quando? Como? Você não tem clareza nenhuma e isso tudo te leva a ficar cada vez mais atrasado e frustrado, mesmo mudando a mentalidade. Eu conheço muitas pessoas que leem livros
incríveis, que assistem podcasts o tempo todo, que vão em palestras, imersões, treinamentos, compram cursos, e ainda assim mudaram a mentalidade da boca para fora. Os resultados, pífios, poucos, ou vêm numa velocidade tartaruga. Então, por quê? Porque a falta de clareza os acompanha e os assombra. E antes da gente falar de um terceiro atributo, fica o convite. Se você está gostando desse vídeo meio despretensioso, sem eu decorar o que eu tenho que falar e só falando o que eu entendo do que eu vejo, das coisas que eu tenho acompanhado nesses últimos 2012 para cá, que foi quando eu comecei a aprender, se inscreve no canal, clique em gostei, clique em não gostei se não gostou, deixa o seu comentário, sempre incentiva, e é legal porque eu estou retornando a esse canal depois de muitos anos sem postar nada. E faltava a clareza da intencionalidade para poder fazer isso. Mas eu creio que eu tenho encontrado e por isso eu tenho retornado aqui. Então, se faz sentido para você, se você gosta desse conteúdo, clique em gostei, se inscreve e comenta aí, que é sempre bom eu saber quais frutos esse vídeo pode acabar gerando na vida das pessoas, né? E aí, voltando para a terceira verdade que eu senti falta naquele vídeo, eu falei da primeira, que foi a congruência, eu falei da segunda, que foi a clareza, e a terceira, que talvez seja a essencial, é a competência. Competência por quê? Porque não adianta, a pessoa que fala para mim que mudou a mentalidade, ela tem que ter uma habilidade para conseguir provar a mudança, né? E isso é importantíssimo. O que eu vejo? Um padrão que eu encontrei nas pessoas de sucesso, nos meus sucessos, assim como não encontrei nos meus fracassos, nos fracassos das pessoas, é uma coisa chamada constrangimento. Quando a gente vai transformar-vos pela renovação da vossa mente, o que significa isso? Eu preciso me constranger com a forma na qual eu pensava antes. Se eu não me constranjo com as habilidades que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha, com os resultados que eu tinha, não vai rolar. Eu creio que a mudança de mente, que leva à mudança de resultado, genuína e profunda e verdadeira, ela exige uma habilidade para você conseguir comprovar essa mudança. E essas comprovações, essas provas, elas vêm quando o caos chega. Tem uma coisa que eu chamo e falo muito para os empresários que eu aconselho, que é stress test. Toda relação, seja conjugal, seja de negócio, né, com seu sócio, com família, cônjuge, com filhos, ela passa por vários stress tests. Teste de estresse. E esse teste de estresse, ele chega no limite da tua maturidade. Aí quando começa a maturidade virar uma imaturidade, ou talvez também no limite da sua imaturidade. E o stress test, ele vem para todo mundo, para todas as relações, até na relação contigo mesmo, na relação com você e Deus. E você só cresce quando você supera um stress test. Ou seja, quando o caos chega. E se no caos você ainda corre para debaixo da saia da tua mãe, significa que não mudou nada. Né? O caos precisa vir, porque é ele, esse deserto, caos, o estresse, ele que provoca uma consciência de, opa, eu preciso da habilidade para passar por isso também. E tem muitas pessoas querendo mudar a mentalidade, mudar os resultados, mas não tem um ganho de habilidade, não tem uma habilidade que evolui de acordo com o patamar de mentalidade e de resultado que eles querem acessar. E isso volta naquilo que eu falei, da falta de congruência, da falta de clareza. A competência, ela é a soma de habilidades que sustentam uma nova mente. Não tem como você alcançar uma nova mentalidade, novos resultados, sem novas habilidades. Esse é um fato indiscutível, né? É um fato tão absoluto que chega a ser indiscutível. Não tem como você alcançar uma nova mentalidade e novos resultados sem novas habilidades. Eu creio que foram esses 3 pontos que, para mim, é a verdade que ficou faltando naquele vídeo do podcast do Joel J, com o Thiago Brunet, no qual eu concordo com quase tudo que eles disseram, mas talvez o nível de grandeza que eles alcançaram, ou talvez é a minha percepção, encontrou esse ângulo, esse vácuo, esse eco, que eu senti que ele devia vir aqui comentar e falar sobre esses 3 pontos. Você não vai mudar a sua mentalidade, você não vai mudar os seus resultados de verdade se você não tiver congruência, se você não tiver clareza e se você não tiver competência.
são 3 coisas que vai gerar uma mudança real e resultado real. E eu espero que de fato você perceba isso daqui para frente e olhe para as pessoas que têm resultado e você vai encontrar esses 3 atributos nelas: congruência, clareza e competência. E todas as vezes que você detectar que você não está rompendo esse stress test para ir para um próximo nível de mentalidade e resultado, você vai perceber que você está falhando em um ou nos 3 pontos: congruência, clareza e competência. Mas é isso que eu queria falar com vocês hoje aqui nesse vídeo. E se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, não clique em nada ou clique em não gostei. Me diz o que você acha sobre isso tudo. E se de fato você quer ver mais vídeos como esse, o mais importante é se inscreva aqui no canal e interaja para que o algoritmo continue te mostrando esse e meus próximos vídeos. E se você acha que alguém deve ver esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que talvez faça sentido pela tua visão. É isso aí. Tchau, tchau.